Pessoal, continuando com a nossa aula de estatística, a gente fez uma revisão de média, modo e mediana, só que agora eu quero propor uma pergunta para vocês, propor uma situação, me ajuda aqui a pensar. Então, no laboratório de química, um grupo fez um experimento para determinar o pH de uma substância. Cada pessoa do grupo fez o experimento uma vez com o mesmo equipamento. Então, a primeira medida, no primeiro experimento, aqui, deu 7, 7,2, 6,8, 6,9, 7,1. Você tirar a média simples. O que é a média? Soma 5 e divide por 5. Então, a média desse primeiro dá 7. E a segunda medida, 5,9, 8,1, 3,5, 11,5 e 6. A média também dá 7. É claro que é muito difícil ter repetições de experimento com valores exatamente iguais, porque cada um vai fazer de um jeito, vai ler de uma maneira diferente, né? Enfim, tem uma série de razões. Mas qual dos dois representa uma medida mais precisa? Qual dos dois uma medida mais regular? Eu tenho a impressão que é o primeiro. Porque no primeiro a média é 7, mas os valores medidos eles estão muito próximos do 7. No segundo a média é 7, mas ora está lá em cima, ora está muito para baixo. Então, esta primeira medida é mais regular. Então, para isso que serve na estatística, duas medidas de afastamento dos valores da média, que é o tamanho do desvio. E aí dá para fazer o desvio médio. O que é o desvio médio? É o valor menos a média, em módulo. Tira o sinal, não importa se é positivo ou negativo. Como que eu faço o desvio médio nesse caso? A média é 7? 7 menos 7 que dá 0. 7,2 menos 7 que dá 0,2. 6,8 menos 7 que igual a 0,2. Eu somo todas as diferenças em relação à média e divido por 5, porque tem 5 elementos. Simples. Só que o que aparece na ciência, aparece em muitos dos casos, é o desvio padrão. Eu vejo os desvios médios, às vezes, quando trata alguma coisa financeira, mas em ciência é desvio padrão. Qualquer outra maneira de tirar o negativo além do módulo? Outra ideia que surgiu na matemática é levar o número ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado, você está tirando o negativo. Só se você fizer o valor menos a média ao quadrado, o segundo valor menos a média ao quadrado, somar tudo isso e dividir pela quantidade de termos, você tem uma unidade elevada ao quadrado. Como assim? Se aqui era pH, quando eu faço elevado ao quadrado, eu tenho pH ao quadrado, que não faz sentido algum para medir. Então a gente tira a raiz quadrada de tudo para consertar essa correção de unidade. Tá? Isso é desvio médio, isso é desvio padrão. Se eu apagar a raiz, o quadrado do desvio padrão, a gente dá o nome de variância, que não tem sentido físico. Às vezes alguns exercícios só pedem para você achar um número, quanto que vale a variância, mas o sentido físico disso eu acho um pouco de entender. Dá uma olhada comigo no exercício 1, exercício do Enem, página 148. O procedimento de perda rápida de peso, na verdade perda de massa, né? Por isso que peso está entre aspas. Como você perde peso entre os atletas de esporte de combate para participar de um torneio? 4 atletas de até 66 quilogramas. Esses atletas foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Para isso, eles fizeram 3 pesagens para ver aí o decorrer de peso deles. Então, vamos lá. Atleta 1, 2, 3 e 4. Primeira, segunda, terceira pesagem. Vai ter uma coluna da média, vai ter uma coluna da mediana e vai ter outra coluna do desvio padrão. Esse desvio aqui que já está calculado, vai fazer conta 1. Após as 3 pesagens, os organizadores do torneio informaram os atletas quais deles enfrentariam na primeira luta. O regulamento do torneio, que está escrito aqui em cima da tabela, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular com o atleta menos regular. Tá bom? O que significa um atleta mais regular? É a ideia do pH1 do pH2, do pH1. É o atleta que tiver os valores muito mais próximos da média. Se os valores dele vão estar mais próximos da média, o desvio vai ser menor. Então, o atleta mais regular é aquele que apresentar o menor desvio. Qual deles que vai ser o mais regular, então? O que apresenta o menor desvio é o
terceiro. E o menos regular é tipo isso daqui, que o peso, ou o pH, que nesse caso faria muito. Então, se estiver apresentando maior desvio, que está apresentando maior desvio padrão aqui é o 2. Então, exercício 1, qual que você assinalar? Quais que vão concorrer? O 2 e o 3. Alternativa C do exercício 1. Simples desse jeito. Questão 2. Uma faculdade de medicina fala o seguinte: os gráficos mostram a distribuição das idades dos jogadores de 3 times de futebol que participam do torneio universitário. Olha como esses futuros médicos são criativos para dar o nome aí das equipes. Equipe Supermédicos, equipe UTI e equipe Jaleco. Tá bom. Embora as idades médias das 3 equipes sejam todas iguais a 21 anos de idade, os seus desvio padrões são bem diferentes. Tá bom? Então vamos tentar entender qual deles que vai ter. Uma análise visual dos 3 gráficos permite concluir que os atletas, as equipes que possuem o maior e o menor desvio padrão. Então ele fala para a gente, enunciado, que a média de todas é 21. Então o menor desvio, vou começar aqui, questão 2. O menor desvio vai ser daquela equipe que tiver os valores mais perto da média. Os valores eles têm que estar mais próximos de 21. Olha os 3 gráficos, o rosa, o azul e o verde. Qual deles que os valores estão mais no 21? O azul, né? Porque eu tenho 7 jogadores de 21 anos, 2 só de 20, 2 de 22. Então, com certeza, esse vai ter o menor desvio padrão, porque os valores estão muito mais próximos da média. A distribuição deles vai ser menor. Então, o menor desvio padrão é da equipe UTI. E agora o maior desvio padrão. O gráfico está muito mais deslocado do 21. É o rosa ou verde? É o rosa, né? Ele tem bem pouco no 21. Tem os extremos, que são 19 e 24. Perdão, aqui deu uma travada. 19 e 24. Então, o maior é da equipe Jaleco. Então, o maior e o menor. Jaleco e UTI. Alternativa E. Questão 3. Pessoal, só lembrando, se vocês tiverem dúvidas, fiquem à vontade para me mandar no e-mail luan@colégiosionipiranga.org.br. Questão 3 foi uma questão do Enem muito interessante, porque ela apresentou um erro. Mas, mesmo assim, apesar de eu estava para a gente fazer boa parte da questão. Então, o que ela apresentou? Eram 2 indivíduos que estavam no concurso, e esse concurso tinha 3 provas. Prova de português, de matemática e de conhecimentos gerais. Os indivíduos eram Marco e Paulo. E do lado ele colocou uma coluna para média, uma coluna para mediana e outra para o desvio padrão. Então, a gente não vai fazer a conta porque ele já tem os valores. Só queria saber qual era o candidato mais regular, foi o que a gente falou. Para ser mais regular, precisa apresentar o quê? Um menor desvio padrão. Qual deles que apresenta o menor desvio padrão? Marco. Então, o Marco é o mais regular, pois apresenta o menor desvio padrão. B. O Enem não fez a gente fazer conta, mas a conta que ele fez tinha erro. Ele pede, confira a média, modo e desvio padrão para ver onde que tem erro aqui. Então, a minha média é o X com o traço em cima. A média de Marco. Soma as notas das 3 provas de Marco. 14 em matemática, 15 em conhecimentos gerais, 15 em português e 6 em conhecimentos gerais. A soma dá 45, por 3, a média é 15, bate com a tabela, tá certo. A média de Paulo, 8 em matemática, 19 em português, 18 em conhecimentos gerais. A soma dá 45, por 3, tá certo, a média dele também é 15. Mediana, eu vou pôr em ordem crescente. Em ordem crescente, as notas de Marco, que está no meio, é 15, está certo. Em ordem crescente, as 3 notas da prova de Paulo, que está no meio, é 18, está certo também. Agora, desvio padrão. Como que a gente faz o desvio padrão? É cada nota menos a média.
A média de Marco é 15, aqui no meio está aparecendo 15. Né? A primeira prova de Marco, 14. Então, 14 menos a média ao quadrado. Prova de português, 15 menos a média ao quadrado. Prova de conhecimentos gerais, 16 menos a média ao quadrado. 14 menos 15 menos 1 ao quadrado, 1. 16 menos 15, 1 ao quadrado, 1. Dividido por 3, que são 3 medidas. E por que eu tiro a raiz? Pelo que eu falei no começo. A unidade disso é notas, é pontos. Né? Então, 15 pontos é a média dele. Quando eu levo ao quadrado, eu tenho pontos quadrados, não faz sentido algum, então eu tiro a raiz. 1 mais 1, 2, raiz de 2 terços dá mais ou menos 0,81. O Enem tinha colocado 0,32, não tem erro, né? Então, desvio padrão de Marco está errado. Agora, desvio padrão de Paulo, vamos fazer juntos. É o valor de Paulo menos a média. Qual que é a primeira prova de Paulo? Matemática, ele tirou 8. Foi ruim, por quê? Matemática, geralmente, as pessoas vão melhor, não, que é mais fácil. Mais português, valor da nota de português menos a média ao quadrado. Mais conhecimentos gerais, 18 menos a média ao quadrado. Tudo dividido por 3, porque são só 3 notas, e tira a raiz quadrada para padronizar a unidade. 8 menos 15 dá menos 7, ao quadrado, 49. 19 menos 15 dá 4, que ao quadrado dá 16. 18 menos 15 dá 3, que ao quadrado dá 9. Soma 49 mais 16 com 9, 74. Onde eu escrevo? Então vou colocar aqui. Isso é a raiz quadrada de 74 dividido por 3. 74 dividido por 3 dá quase 75, dá 24,6, que vai dar mais ou menos 4,97, que dá certo de acordo com a apostila de vocês. Então a única nota errada foi o desvio padrão de Marco. E aí vem o item C, a resposta do item B, ou seja, a gente falou que esse número, a tabela deu errado. Influencia a resposta do A? O A a gente olhou uma tabela errada. Se a tabela tivesse certa, a resposta ia ser diferente? Lembra que para responder o A, a gente comparou qual desvio padrão que era menor. A gente usava do menor desvio para falar qual que era o mais singular. Então, apesar do valor ter errado, o desvio padrão do Marco ainda continua sendo menor que o desvio padrão do Paulo. Então, não faz diferença. Esse valor ainda é menor, né? Então, item C, a resposta errada não influencia no item A. A resposta errada não influencia no item A. Para a gente terminar, questão 4, uma questão da Fundação Getúlio Vargas, excelente instituição privada na área de administração, direito. O vestibular deles, eles sempre pedem estatística, que é muito útil para a área, e sempre voltado para a parte financeira. Questão 4 fala o seguinte para a gente. Esta tabela mostra um indicador econômico de um país em bilhões de dólares de janeiro até dezembro de 2013. Item A, sem segredo algum, calcule média, moda, mediana e a maior taxa de crescimento percentual de que mês para outro mês. Então tá bom. Primeiro passo, média. O símbolo da média, o X barrado. De janeiro a dezembro. Muitos meses, né? 12 meses. Soma 21, 24, 20, 23, soma todos. 21, 24, 20, 23, 22, 22, 18, 17, 16, 17, 16, 18, 234. Quantos meses? 12. 234 dividido por 12, 12 vezes 2 é 24. 12 vezes 1 dá 12, resta 11. 12, 22 resta 11, baixa 4. 120, 12 vezes 9 dá 108. 109, 110, 111, 12, 13, 14. Resta 6. 19,5. 19,5 o quê? Unidade. 19,5 bilhões de dólares americanos, que
que era esse indicador. É isso? Item A. B. Não, ainda não há, perdão. A moda. O que mais... Qual desses valores que está mais se repetindo? Vamos ver. O 16 está se repetindo 2 vezes. O 17 também está se repetindo 2. O 18 se repetindo 2. E o 22 se repetindo 2. Se tivesse um deles repetindo 3 vezes, por exemplo, ele seria média. Mas não dá. Então, todos esses valores estão se repetindo igual. É uma série bimodal. Bimodal é porque tem mais de uma moda. Então, a moda aqui vai ser tanto 16, quanto 17, quanto 18 e também o 22. Se quiser pôr entre parênteses, série bimodal, porque tem mais de uma moda. Se nada se repetir, uma série amodal, não tem moda. Tá? A mediana. Para saber mediana, vamos colocar em ordem crescente. Desses valores aqui, quem que é o menor? É o 16, que aparece quantas vezes? 2. Então, 16 menor que 16. Tem 2 17, 2 18. 17 foi com 17, 18, 18. Depois, tem 1 20, 1 21, 2 22, 1 23 e 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esqueci de 1. Você já deve ter reparado, eu não. 16, 16, 7, 17, 18, 18, 20, 21. Tem 2, 22, eu só coloquei 1, 22. 22, 22, 23 e agora sim 24. Para saber a mediana, eu quero saber o que está no meio. Corto o primeiro com o último, o segundo com o penúltimo, o terceiro com o antepenúltimo. O que sobrou no meio? Sobraram 2 números. Então a mediana é a média dos 2. Soma 18 com 20, 38. Divide por 2, a mediana vai ser 19 bilhões de dólares americanos. Ainda no item A, ele pergunta qual que é a maior taxa de crescimento percentual. Dá uma olhada aqui, vamos ver onde que está aumentando. De janeiro para fevereiro aumentaram 3 milhões, fevereiro para março diminuiu, março para abril aumentou 3, diminuiu, aumentou 1, 17 para 16, também diminuiu, aqui aumentou 2. Então, onde que está aumentando mais? Em valor absoluto, de janeiro para fevereiro e de março para abril. Mas ele pede aumento percentual. Então, aumento percentual, o que aumenta mais? 3 em relação a 21 ou 3 em relação a 20? Com uma porcentagem, uma divisão, quanto menor for o número que você divide, mais significativo vai ser esse aumento. Né? Uma analogia boa. Então, pensa numa pessoa que ganhou 10 quilos. Se é uma pessoa bem magrinha, vai ser muito notável que ela aumentou 10 quilos. Mas se é uma pessoa bem mais cheinha, esses 10 quilos você não vai notar tanto. Tá? Então, é mais ou menos isso. Quanto menor for o valor, se o valor que a gente está aumentando é maior, a porcentagem dele vai ser mais significativa. Então, o maior aumento percentual vai ser 3 em relação a 20. Só que como eu quero porcentagem é sobre 100. De 20 para 100 se multiplica por 5, 3 vezes 5 dá 15. 15 sobre 100, que é 15%, entre os meses de março para abril. Só até aqui alguma dúvida? O item B, ele fala que é um novo indicador. E esse novo indicador vai aparecer em janeiro de 2014, porque aqui estão os 12 meses de 2013. Então é um 13º mês, vamos considerar assim. E esse novo indicador faz com que 2 coisas. A média dos 13 meses gere o número inteiro. E a mediana dos 13 meses seja 18. Dá uma olhada no item A, quando a gente colocou todos os números em ordem crescente. Para que o 18 fique no meio,
esse novo número precisa aparecer depois ou precisa aparecer antes? Precisa aparecer antes. Vou colocar mais números aqui para induzir o 18 a ficar depois. Então, esse novo número que eu não sei, ele precisa ser menor que 18, que a mediana precisa ser 18. E a média precisa ser um número inteiro. Se você dividir 234 por 13, dá um número inteiro. Dá um número inteiro, o resto zero. Só que aqui eu não posso somar zero, porque o enunciado fala que esse número é positivo. Então eu só posso somando de 13 em 13, para dar divisível por 13. Ou 13, 26, 39. Por que a única possibilidade é 13? Porque a gente escreveu que era menor que 18 para a mediana ser menor que 18. Então quer dizer que esse 13º mês, o faturamento aí, sei lá, da empresa foi 13 bilhões de dólares, esse indicador foi de 13 bilhões de dólares, soma com 234. O que era 234? Era a soma de todos esses daqui antes. Se eu somar com 234 milhões, dá 247 milhões, dividido pelos 13 meses, a média vai ser 19 e a mediana vai ser 18, como o enunciado queria. E ele pede para a gente desvio médio. O que é o desvio médio? É a média das diferenças dos desvios absolutos, em módulo, pode ser positivo ou negativo. Quanto que é 21, a diferença de 21 para 19, a diferença é 2. A diferença de 24 para 19, a diferença é 5. De 20 para 19, a diferença é 1. De 23 para 19, que é a média, a diferença é 4. De 22 para 19, a diferença é 3. Do outro 22 para 19, a diferença é 3. Do 18 para 19, a diferença é 1. Do 17 para 19, a diferença é 2. 16 para 19, 3. Você vai fazendo isso até o final, até chegar no 13, que é o nosso último valor, em relação de 13 para a média 6. Não importa se é para mais ou para menos, porque a gente está fazendo o módulo disso. Soma tudo, dá 36, dividido por 13, 36 trezeavos, do 13, 26, 39, quase chegando no 3, 2,8, por aí se quiser aproximar bilhões de dólares. Tarefa para vocês, plural, das aulas 11 até 12, e o guia de estudos segue à noite.